A nossa reflexão do Evangelho hoje está em Lucas 9, do 43 ao 45. E a palavra vai dizer que todos ficavam admirados com as coisas que Jesus fazia. E Jesus disse a seus discípulos: prestai atenção nas minhas palavras. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. E seus discípulos não conseguiam compreender. O sentido lhes ficava escondido, de modo que eles não conseguiam entender o que Jesus dizia e tinham medo de fazer pergunta sobre o assunto. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, na nossa vida é exatamente assim. Quando a gente ouve uma palavra dura, uma palavra de exortação como essa que Jesus está falando, que ele ia ser entregue nas mãos dos homens, às vezes a gente não abre o nosso entendimento para entender que aquela dor, que aquele sofrimento que você está passando tem um sentido. E nesse dia de hoje, o sentido desses discípulos estava escondido, porque sobre aquele assunto eles não queriam falar e nem entender. Porque Jesus foi bem claro: prestai atenção nas minhas palavras e no que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas eles estavam tão bem ao lado de Jesus que eles preferiam não tocar no assunto ou fingir que não ouviram aquilo. Mas lá no fundo vai dizer que eles tinham medo de perguntar sobre o assunto. E eles ficavam calados. Mas o Senhor sempre os alertou do que iria acontecer com ele. E muitas vezes, meu irmão e minha irmã, o Senhor nos alerta do sofrimento, da dor, da tribulação. E a gente não consegue compreender porque a gente não quer passar pela dor, pelo sofrimento, pela tribulação. Mas o Senhor nunca nos enganou. Ele sempre nos revela a verdade. E esse dia, Jesus também estava revelando uma verdade para os seus discípulos. E eles não queriam, mas eles não compreendiam. Porque muitas vezes é mais fácil você não tentar entender. Porque aí você não sofre por antecedência. Porque aqui também fala, que os seus sentidos ficavam escondidos. Pode ser que o próprio Deus nem permitiu que eles se refletissem muito nesse assunto. Mas muitas das vezes somos nós mesmos. É o nosso próprio humano que não quer falar sobre aquele assunto, pois isso vai causar em nós uma dor. Então preferimos passar para outro assunto, focar na alegria. Mas nós não vivemos só de alegria. Nós também temos nossas frustrações, nossos momentos ruins, nosso momento de dor, de angústia. Mas importante é estar sempre ligado ao Senhor e na sua palavra. Que nesse evangelho de hoje nós possamos entender que as coisas de Deus são sempre reveladas a cada um de nós. Basta nós abrirmos o nosso entendimento para que a palavra de Deus penetre em nosso coração e traga cura e libertação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.